Oi, pessoal, passando aqui agora para dar um beijo de boas festas em vocês. Esse é o último programa do ano do Amar. A gente volta, se Deus quiser, ano que vem com esse programa lindo que dá voz a tantas e tantas famílias que nós fazemos com amor, com entrega. Se você tem uma empresa que ressoe com o propósito desse programa, manda um e-mail para a Malu, nossa diretora, no amarmaternidade@gmail.com. Se você gosta de ver bastidores, a chegada dos convidados, os looks, interage comigo lá no @marianakupfer e aproveita e se inscreve no canal, que é só fazer um login e tá inscrito. Se você mora em São Paulo ou pode gravar aqui, manda um e-mail com o número do seu telefone, contando a sua história, que a gente entra em contato. A seguir, a história da Letícia. A filha da Letícia, a Cecília, tem uma síndrome raríssima e vocês vão ver como ela dribla as adversidades de uma forma muito linda e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então eu quero deixar aqui para vocês um beijo muito, muito carinhoso, que 2025 traga sonhos realizados, alegrias, amor, muita união, muitas conquistas, bons encontros e que vocês tenham sempre muitos motivos para sorrir e comemorar. Um beijo! A força para continuar está no amor que damos e recebemos em cada pequeno gesto. Hoje vamos conhecer a emocionante história da Letícia, que é mãe da Maria Luísa, de 7 anos, e da Cecília, de 6, que nasceu com uma rara condição chamada miopatia nemalínica. Desde o diagnóstico da Cecília, Letícia e sua família enfrentaram desafios emocionais, físicos e sociais, transformando a dificuldade em amor e perseverança. Sua jornada é um testemunho de resiliência e inspiração, mostrando que com dedicação e apoio é possível superar qualquer obstáculo. Que linda essa introdução. Obrigada, Letícia, por ter vindo. Obrigada a você. Estou super feliz que deu certo. Falei certinho a idade das meninas? Sim, agora a Cecília acabou de fazer 6 e a Malu 7. Então estamos aí com as duas pequenininhas que já se acham quase pré-adolescentes, as duas. Eu falei, quase pré-adolescente é criança. Exato. Você e seu marido têm uma linda história de amor que começou na faculdade, acho que você com 17, ele com 18. Como foi a decisão de formar uma família depois de tantos anos de relacionamento? A gente acho que sempre quis formar família, a gente vem de famílias muito parecidas no jeito, nos valores e também no apego familiar. Não são famílias muito grandes, mas a gente sempre quis ter filho. Só que a gente também sempre quis fazer muitas coisas. Então, primeiro a gente foi estudar fora, fazer mestrado fora juntos. A gente fez faculdade aqui, a gente se conheceu no primeiro mês, se apaixonou. E aí já falava de nome de filho desde então. Então a gente ia ter filho de qualquer jeito, na nossa cabeça, né? Quando a gente voltou do mestrado fora, focou um pouco mais nas carreiras, até que quando eu tinha mais ou menos 31, eu olhei pra cara dele e falei assim, vamos, tá, jogamos a pílula fora que tava lá, né, fazendo parte da nossa vida e aí começamos a tentar. E se fez mestrado do quê? É MBA de business mesmo, lá nos Estados Unidos, eu e ele. E aí chegou sua primeira filha, nessa tentativa veio a Malu e tudo parecia tranquilo. E aí, para uma surpresa, a Cecília veio na sequência muito rápido, né? Sim, a Malu eu demorei para engravidar, perdi uma gravidez, um aborto espontâneo logo no começo, mas que dá aquela traumatizada, né, pra gente do apego da gravidez. Mas a Malu depois chegou razoavelmente tranquila, foi um bebê fácil, arrumei o esquema em casa bem fácil. Deu 6 meses da Maluzinha, eu falei assim, Gui, bora, pode demorar, a Malu tinha demorado um pouco para vir, vamos. E aí quando a Cecília a gravidez dela foi ótima, até essa condição rara que ela tem, é muito comum se descobrir depois do nascimento mesmo, né, eu fui estudar e saber, mas eu nunca imaginava que isso pudesse acontecer, né, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. A Cecília, ela foi diagnosticada com uma síndrome raríssima, né, miopatia nemalínica. Em que momento vocês descobriram isso e como que vocês detectaram? Na gravidez, a única coisa que podia dar algum indício é que eu tive polidrâmino, que é aquele excesso de líquido amniótico, mas muito exagerado. Eu fiquei com uma barriga do tamanho de trigêmeos, na medida da minha própria médica. Então, tinha isso. Só que quando tem polidrâmino, pode não ser nada ou pode ser alguma coisa. E mesmo naqueles exames comuns de gravidez, tipo NIPT, que é o mais... Não deu nada. Então, a gente foi levando numa boa.
E com pequeno apreensão, assim, acho que, não sei, de mãe, assim, eu tinha um pouco. Tanto é que eu não fiz nada pra maternidade, sabe? Sei lá, nada, só o quadrinho da porta, só tinha isso. Falei, deixa ela nascer, depois a gente vê. Então você tinha essa condição de muito líquido, fez o NIPT, não deu nada, bora pro parto. O que aconteceu quando a Cecília nasceu? Ela nasceu com dificuldade de respirar, meio engasgada, teve que fazer aquela sucção para limpar o líquido, que eu não sei exatamente como que chama. E direto já começou a movimentar, ela ia para UTI neonatal. Eu quase não consegui vê-la, não ouvi ela chorando. Deu aquela tensão e você fica meio lá sem saber o que fazer. Você não tá sabendo de nada, só sabe que tá dando alguma coisa, tem alguma dificuldade. E aí ela foi já para UTI. Meu marido ficou naquela divisão entre ficar comigo naquele logo do pós-parto, sabe? Pra até ir pro quarto e acompanhar ela até a UTI, porque o pai pode acompanhar. E eu fiquei meio sem saber o que estava acontecendo. E sem poder fazer nada. Eu fiquei, na verdade, passando mal, de muito nervosismo. Foi bem difícil, assim. A Cecília enfrentou momentos críticos logo depois do nascimento, com uma internação super longa, né? E adaptação ainda depois no home care. Então eu queria que você fizesse uma linha do tempo dos maiores desafios dessa fase inicial. Então, ela foi para a UTI neonatal e a gente não sabia se ia passar um dia, um mês ou um ano. Você não sabia, mas você nada. não tinha diagnóstico, só sabia que ela estava na UTI. Só sabia que ela estava na UTI e aí, aos poucos, vão vindo os médicos conversando com a gente, dando o panorama que eles sabiam em cada momento, né? Porque eles também não sabiam nada. O diagnóstico final dela vai ser com 3 meses de idade, depois que ela faz um teste genético bem completo, da saliva, o exoma de Array. Isso, que 5, 6 anos atrás, demoravam 3 meses para sair. Então ela fez, acho que no 8º dia de vida, ela colheu, e a gente também colhe, os pais colhem sangue e manda para lá. Ia para os Estados Unidos na época, hoje em dia é um pouco mais rápido e fácil, que bom. Por isso que a gente descobre mais coisas, então tem essa facilidade. Mas ela ficou na UTI, ela não tinha força para nada, então ela não piscava. Ela ficava com a boquinha aberta, já com oxigênio no começo, para sustentação ali da saturação, e muito hipotônica, que é quando não sentava, né? Não tinha músculo. Nada, não piscava, não se mexia. A gente tinha que ir virando ela pra, tipo, não dar escara, sabe? Que nem uma pessoa ou se recuperando de uma cirurgia, ou um velhinho, assim. Então, muito difícil. Ao mesmo tempo, ela cada dia... Eu tenho um pequeno diário dos primeiros dias que eu fui anotando pra não esquecer, né? Naquele momento pós-parto, assim. E aí, cada dia ela dava um mini sinal de que ia melhorar, sabe? Óbvio, eram às vezes 3 passos pra frente e 1 pra trás. Tinha um pouco esse jogo da resiliência, que isso foi a vida inteira. Mas eu acho que é sentindo que as coisas iam andando. Mas eu não tinha noção, mesmo nos primeiros meses, que ia sair um diagnóstico tão é uma síndrome rara, ela vai ter um prognóstico assim, assado. Você então só teve depois de 3 meses? Sim. Nesse inteirinho, o que aconteceu? Nesse inteirinho, o que a gente teve foi, primeiro que ela, logo no começo, para se alimentar, ela não tinha nenhum movimento de sucção, então ela não mamou. Aí eu tive que secar meu leite e ela já recebeu uma seringuinha. Não, porque ela não tinha deglutição, naso. E aí ficou nisso. Então, quando ela tinha uns 30 dias, o médico veio com uma conversa mais séria com a gente, assim, comigo e com meu marido, assim, olha... Quando o bebê tá assim, é indicado fazer uma gastrostomia. A gente já tinha ouvido essa palavra, mas nunca tinha parado para pensar. Então foi a primeira coisa. Então ela fez com 42 dias essa gastrostomia junto com uma outra cirurgia que se faz bastante para não ter refluxo, que ela tinha muito, que é fundoplicatura, faz junto ali no estômago. E aí com isso, e nos pezinhos ela tinha o pé torto congênito. Vamos aproveitar a anestesia dessa cirurgia para já cortar o tendãozinho do pé e pôr gesso. Para fazer isso também já começa a criancinha micra, de gessinho nas 2 pernas, com a gastro, e ela foi indo. E a gente assim, tá bom, mas a gastrostomia pode ser reversível em alguns casos, né? Então a gente nunca foi também, acho que tentando adivinhar o futuro, sabe? Eu não sei se é assim com todo mundo, com a gente foi, e acho que foi bom, sabe? Ter pílulas de realidade, porque a gente ia assimilando e literalmente ia vivendo. Às vezes saía do hospital à noite, né? Eu tinha uma filhinha de 1 ano e meio nessa época, então eu dividia meu tempo entre de manhã ficar com a Cessi, à tarde meio que dar atenção pra Malu, à noite voltava lá pra ver a Cessi, antes de dormir eu não conseguia, tinha que vê-la um pouco, saía de lá e falava assim,
vamos comer um hambúrguer? Aí a gente ia comer um hambúrguer, sabe? Aí ninguém sabia o que a gente tava passando, assim, no meio da vida, sabe? Às vezes ia levar a Malu numa festinha infantil. Então fiquei 3 meses fazendo esse bem bolado, Até assim. ter o resultado. Até que a gente recebeu a chance de levar ela pra casa. E acredite, depois de 2 meses que eu já tava lá, eu queria muito levar ela pra minha casa. Eu falava assim, não, é isso, minha filha tem que ir pra casa. Eu não sabia o que ela tinha, como ia ser nada. Porque levar ela pra casa implicou ir com home care, que aí foi um outro capítulo da nossa vida, que é, tá, eu nunca imaginei depender de 24 horas de uma enfermeira. Isso que eu já tinha, uma babá 24 horas com a Malu. Não é o fato de ter alguém, mas é de você depender de um hospital em casa, sabe? Tinha maquinário, então tinha uns percalços ali pra gente aprender. Então foi outro desafio montar uma equipe maravilhosa. Nossa, juro. E aí você contou até que você não dormia, que você ficava do lado do berço. Foi a época mais difícil da minha vida, na verdade. Quando eu fui pra casa, veio aquele senso de responsabilidade de tipo, eu preciso dar conta da minha filha e eu preciso ensinar, inclusive, e monitorar e gerenciar as pessoas que estão cuidando da minha filha. Porque eu peguei muita gente despreparada pra situação dela, parece sabe? que teve uma vez que você viu ela roxa no berço, né? Nos primeiros dias. Nossa. Peguei ela roxinha, porque ela entalava com saliva e secreção, e em vez de sugar, a pessoa foi lá e pôs oxigênio. Imagina você mandar oxigênio se a criança tá com saliva. Na verdade, você pode causar uma pneumonia aspirativa, que ela até teve, tá? Por outros fatores, mas, nossa, nesse dia eu falei, nossa, eu não vou dormir. Aí, não sei, eu falei, preciso montar um time que eu confie, porque não dá pra dar conta sozinha de uma bebê tão frágil, sabe? E aí eu fui atrás de montar um time, passei o primeiro ano inteiro contratando e demitindo pessoas até chegar num time bom, que eu confiava e que funcionava, que era harmônico, assim. Após 3 meses, vocês tiveram um diagnóstico. Qual foi? Quando sai o exoma, miopatia anemalínica, você vai no Google, Facebook, qualquer coisa, hashtag de Instagram pra pôr miopatia anemalínica. Você quer ver casos pra saber o prognóstico, né? E o caso dela, porque estão vários genes relacionados à miopatia anemalínica, e o caso dela é raro entre os raros. Nossa. Não é nem os 2 primeiros que representam 75% dos casos de anemalínica. O dela é 5%. Tá. E aí, você começa a ler os papers que tem, era assim, previsão de vida 5 meses. Mas aí você vai vendo e fala assim, tá bom, o que eu posso fazer agora, sabe? Eu não fiquei com essa... Mas pelo menos fechou aquele quebra-cabeça pra você. E quando fecha, parece que explica tudo, sabe? Letícia, eu tenho mães aqui no programa que têm filhos de 15, 16 anos que até hoje não tem um diagnóstico. Então... A verdade é que o diagnóstico é uma faca no coração, tá? Uma amiga minha fechou o diagnóstico do filho dela, que não tem nada a ver com isso. E antes de sair o diagnóstico, eu falei pra ela, olha, você quer o diagnóstico. Com o diagnóstico, você consegue procurar os melhores protocolos de cuidado pro seu filho, advogar por ele, se inspirar com outras histórias semelhantes. Mas, ao mesmo tempo, acaba, pelo menos a minha filha, que era muito bebezinha ainda, aquele sonho de que tudo vai passar, sabe? Letícia, a miopatia anemalínica é uma condição rara, muito complexa. E eu queria saber como é que foi o processo de aprendizado e busca por informações sobre a doença para oferecer os melhores cuidados e condições para a Cecília. Quando veio o diagnóstico, comecei a procurar coisas sobre miopatia anemalínica, tanto com o apoio dos médicos que cuidam dela, que também foram atrás. Quando vem também, acho que é toda a rede de apoio de médicos. A gente tinha um neuro na época que é um neuro muito estudioso. E aí ele ia trazendo esses papers que, sei lá, tem até, não é o nosso mecanismo de busca, é busca de papers científicos que eles têm, né, na rede de médicos. E aí ele ajudou a gente a procurar e eu ia procurando as famílias. Eu queria encontrar famílias para ter uma ideia de futuro, sabe? Encontrei algumas nos Estados Unidos e aqui no Brasil ainda não tinha encontrado nenhuma. Me fala mais dessa síndrome, o que ela representa, quais são as limitações. Tá. Queria que você explicasse mais para quem está assistindo entender. A miopatia anemalínica é muscular. É como se os músculos, dentro dos músculos, os músculos são feitos de filamentos e muitas mais coisas, mas como se alguns filamentos ficassem embolados e não pudessem fazer a contração e a retração necessária para que traz a nossa força muscular. Tem vários graus, desde mais severo até moderado ou leve. A Cecília é mais severo, então ela tem menos. Tem gente que tem miopatia anemalínica e caminha, e corre, que faz esportes, e tem só um cansaço exacerbado na hora de fazer alguma coisa. Tem gente que não mexe nada,
que tem uma hipotonia severa, porque todos os músculos são muito acometidos. Muitos se preocupam, a principal preocupação é respiratório. E existe uma explicação de algum gene teu e do Guilherme? Ou é uma coisa aleatória? Tem esses dois casos. No caso da Cecília, é um gene meu com um gene do Guilherme. Para qualquer filho que a gente tenha, tem 25% de chance de ter com miopatia nemalínica. Nossa. É super raro. Mas existe também uma mutação de novo, que eles chamam, que pode ser que não vem dos pais. Mas a maioria vem genético dos pais. E apesar de todas as dificuldades, vocês sempre buscaram proporcionar uma vida plena para Cecília, incluindo viagens, momentos especiais. O que esses momentos significam para vocês? Nossa, acho que assim, foi tanto perrengue. O primeiro ano dela, que foi o nosso primeiro ano, foi abdicar de tanta coisa e ter tanto medo de perdê-la e aprender as coisas e realmente aprender até a formar uma equipe que pudesse cuidar dela. Que depois que passou o primeiro ano, acho que a gente se estabilizou e aí cada conquista teve um peso de alegria tão grande. Por exemplo, a minha outra filha, quando ela tinha 1 mês e meio, a gente levou ela pra praia, sabe? A bebezinha, a Cecília foi com 1 ano e 5 meses pra praia pela primeira vez. Acho que a Cecília foi no meu quarto pela primeira vez com tipo uns 9 meses de idade. Antes ela ficava só no quartinho dela, no bercinho dela, porque tinha que ficar ligada nos monitoramentos o tempo inteiro, de tanta instabilidade, sabe? Eu lembro, quando ela tinha menos de 1 ano, foi assim, nossa, vem conhecer o quarto da mamãe, pus ela na minha cama, queria mostrar, sabe? A minha vida pra ela, porque a vida dela era só o quartinho dela e antes um hospital, sabe? Então, com ela, cada mini coisa tem uma alegria, assim, que eu fico até, me enche de orgulho, assim, dela poder... Se você perguntar pra ela, assim, qual é o sonho da sua mãe? Ela vai falar assim, me levar pro mundo. Então ela fala, ela tem o mecanismo da fala. Ela fala com dificuldade, então talvez a primeira vez que você converse com ela, você vai entender algumas coisas e outras não. Depois de, sei lá, um fim de semana com ela, você vai trocar ideia com ela por horas seguidas sem nem me perguntar o que ela tava falando, entendeu? E ela entrou na escola aos 3 anos, rapidamente se entrosou, se adaptou. Como é que foi esse processo de inclusão? Porque ela tá na cadeira de rodas, né? Eu sei que a gente fica apreensivo. Então, quais você diria que foram as maiores conquistas dela no ambiente escolar? Bom, a Maluzinha vai para uma escola que eu era muito fã desde o começo. E até deu uma apreensão de querer colocar a Cecília na mesma escola, numa escola típica. E será que eles vão aceitar e ajudar? E deu tudo certo. A escola foi incrível. Eu mando a Cecília com uma enfermeira minha, porque como a Cecília precisa de ajuda pra tudo, então quer pegar alguma coisa, precisa da ajuda. Ela até segura as coisas e faz, mas ela precisa de um mínimo de suporte ali. Então eu mando ela com uma enfermeira nossa. Mas ela chegou na escola e a escola foi muito querida no sentido de a Cecília vai mudar essa comunidade pro bem. Então, vamos fazer juntos a 4 mãos, escola e família, para tudo que ela precisa. Vocês fazem um trabalho muito legal com uma ONG que chama AFBS, né? E tem sido um grande exemplo de impacto social. Então, como é que essa parceria começou e qual a importância dela na luta por tratamentos da miopatia nemalínica? A gente foi descobrir que se a gente quiser mudar alguma coisa ou descobrir um tratamento ou cura da miopatia nemalínica, não são as farmacêuticas que estão pesquisando ainda. Infelizmente, doenças raras, ultra raras, depende primeiro das famílias se organizarem nas ONGs, nas fundações, para quando tem um potencial medicamento, aí sim você vende essa ideia ou você consegue fazer uma parceria com uma farmacêutica. E aí, com isso, a gente descobriu essa fundação nos Estados Unidos, fundada por um pai de uma menina que hoje tem 18 anos com nemalínica, e eles convidaram a gente a participar disso, porque a gente quis se envolver fazendo doação da nossa família primeiro, e depois eu faço anualmente uma campanha para os nossos amigos e conhecidos para mandar dinheiro para a fundação, porque tudo que eles captam, eles põem em pesquisa. E aí a gente gostou de fazer parte desse propósito, que é o que pode mudar, não só a vida da Ceci, como dessa comunidade que a gente se envolveu. Todo ano a gente vai para os Estados Unidos num encontro dessa fundação para conhecer outras famílias lá e movimentar um pouco o engajamento da comunidade.
E aí, de 2 anos pra cá, eu também tô bem envolvida em fazer isso aqui no Brasil também. Quantas pessoas no Brasil tem essa? No meu grupo atual de WhatsApp, que a gente tem um grupo... Hoje em dia a gente é um grupo de WhatsApp, tem mais ou menos 100 pessoas nesse grupo que representam 50 famílias. Então você sabe de 50 casos no Brasil. No Brasil, E você, graças a Deus, é uma família que tem uma condição financeira, as famílias que não têm condição para o tratamento, o SUS financia, como funciona? Então, depende muito da onde a família tá. Esse meu envolvimento com as famílias do Brasil é exatamente porque eu me sensibilizo muito com a luta individual de cada família, sabe? Porque dependendo do caso, a pessoa tem que lutar muito para conseguir um BiPAP, que é o ventilador. Sim, a ventilação mecânica. Que a Cecília só começou a se desenvolver bem depois do 6º, 7º mês, quando ela passou a usar BiPAP toda noite para dormir. Então é isso, tem famílias de todos os tipos e com diversas necessidades, mas tem muita gente precisando de ajuda. E aí a própria mini comunidade tenta se ajudar, sabe? Legal. Eu, por exemplo, eu já mandei uma vez uma caixa lotada de sondinha de aspiração para aspirar vias aéreas para uma mãe que mora no Rio de Janeiro, numa comunidade. E voltou a caixa 2 vezes, porque a comunidade não deixa entregar coisa fora de quem manda lá na comunidade. E aí eu fiquei desesperada, eu falei, não, a gente vai dar um jeito. Aí uma outra mãe do grupo que mora perto da comunidade, ou tem uma tia, não sei, fala, manda então pra minha tia, não sei o que eu vou dar um jeito de entregar pra ela. E deu, sabe? Também tem cada história muito sofrida, mas linda, sabe? No Brasil vai ter eu quero que tenha, eu acho que precisa ter um caráter mais assistencialista, que é usar um pouco do que a gente conseguir juntar pra ajudar exatamente alguém que precisa de um BiPAP, alguém que precisa de uma sondinha de alimentação, alguém que precisa trocar o bottom, porque o bottom já tem lá quanto tempo não troca. A órtese é um negócio que quase todos precisam. Não vou nem falar de cadeira de roda, que aí é quase o jeito da pessoa conseguir se locomover. Mas é caríssimo e nenhum plano de saúde cobre. O meu também, que é um super plano de saúde, não cobre órtese. Cadeira de... São muitas coisas. É uma vida inteira de... Qual que é o prognóstico, assim? Você falou que você, quando olhou no Google, era 5 meses, daí você contou uma história dos Estados Unidos, ter uma criança de 18 anos, porque diagnóstico não é destino, mas hoje o que você ouve? Por um lado, existem vários adultos com nemalínica e até pessoas de terceira idade com nemalínica, então isso dá um acalento de que dá para ser. Ao mesmo tempo, nos últimos 2 meses, tiveram 2 perdas da comunidade de uma menina de 18 anos que faleceu dormindo, tava super bem, tinha acabado de passar em uma faculdade em NYU. A menina, assim, era um exemplo para a comunidade, porque ela, inclusive, trabalhava na FBS como embaixadora jovem da fundação. E tinha acabado de passar na faculdade, ela tem 2 mães, as mães se mudaram para Nova York para ela fazer a faculdade e, infelizmente, ela faleceu dormindo. Então, é um risco constante, mas segue o jogo. Então, a gente tem que se apegar nessa possibilidade de futuro longo. E com as pesquisas da ONG, talvez hajam mais recursos e mais remédios, essa é a intenção. Sim. De continuar financiando pesquisas. Exatamente. Hoje em dia... Antes eu tinha muitas coisas da cura. Na verdade, se você me falar hoje, Letícia, tem um tratamento que vai aumentar em 30% a força muscular da sua filha, talvez seja esses 30% que garantam uma vida longa para ela sem tanto percalço, entendeu? Talvez isso que vai possibilitar ela, sei lá, ficar mais tempo longe do BiPAP para quem tem gente que é dependente de 24 horas de ventilação, aí isso pode dar um acalento, permitir, outras experiências para aquela pessoa. Então, eu acredito muito, nas pesquisas. Agora, pesquisa é pesquisa, é quase um jogo ali de aposta, Você tem que apostar para ver se dá certo. Então, eu também não me apego 100% a isso pra viver nossa vida e ser feliz, sabe? Do tipo, se der certo alguma pesquisa, a gente vai ser... Não, a gente vai ser feliz de qualquer jeito. Não sei como, mas vai. A gente vai... Então, a Cecília, por exemplo, a minha filha, eu nem fico falando pra ela que vai ter alguma coisa que vai melhorar a vida dela, sabe? Vamos pra frente, cada conquista que ela tiver vai ser celebrada, sabe? A Cecília é uma menina cheia de personalidade, engraçada, carismática, faz sucesso na escola.
Quais são as lições mais importantes que ela tem ensinado para vocês como pais, Letícia? Várias pessoas perguntam assim que eu lidei muito bem com a história de ter uma filha atípica com a gravidade que a Cecília tem, sabe? Tem os momentos difíceis, mas quando eu fui encontrar com ela no dia que ela nasceu, ela tava toda, com catéter de oxigênio, cheia de monitoramento, não sei o quê. Ela é muito molinha, muito pequenininha. Quando eu pus ela no colo, veio uma força. E aí depois disso, ela me ensinou muito, porque ela é muito querida. Então, às vezes, sim, ela tá internada, com BiPAP de dia e de noite, fraquíssima. Ela faz carinho em você, sabe? Em vez de ela querer só receber, ela me dá tanto em troca. Ela demonstra uma força que eu não sei de onde ela tira. E acho que a força dela meio que alimenta a nossa família e dá lição de vida todo dia, sabe? Às vezes eu falo pra ela, eu sei que tá difícil, eu sei que é mais difícil pra você. Que mensagem você gostaria de deixar, Letícia, para as outras famílias que enfrentam desafios semelhantes, buscando força no amor e na resiliência? Uma coisa que eu tento fazer e que eu vejo muitas famílias não conseguindo, mas eu acho que é o caminho, quanto mais a gente aceitar a diferença no nosso filho, mais fácil vai ser para ele aceitar a própria diferença. Eu falo muito de miopatia nemalínica lá em casa, da diferença, de que, isso você não vai conseguir fazer, mas olha esse lado aqui, por esse outro prisma, você vai conseguir fazer assim, assado. E não fico passando pano quente ou fingindo que não tem essa diferença nos diversos desafios que a Cecília tem. E eu falar tão natural com as pessoas e com as minhas filhas, né, e meu marido segue a mesma linha que eu acho que é por isso que a Cecília parece aceitar tão bem tanta diferença, sabe? Ela tem uma carinha sindrômica, ela tem a boquinha sempre aberta. E você anda na rua, tem criança não é preconceituosa, mas criança é muito espontânea. Então, às vezes, a criança fala, por que ela tá com a boca aberta? Por que não sei o que, não sei o que? Posso te falar? A Cecília não está nem aí. Ela nunca demonstrou. Acho que vão ter as fases dela ter essas crisezinhas ou de aceitação alguma coisa. Não acho que não vai ter nunca. Mas quanto mais a gente também tratar isso de forma natural, ela trata isso de forma tão natural, é tão lindo de ver, sabe? Então, acho que principalmente para as famílias e para os pais, naturalize as diferenças. O que eu tenho de livros sobre diferenças, e aí é legal, você acaba... Naturalize as diferenças, melhor frase que eu ouvi nos últimos tempos. Isso aí. Letícia, que inspiradora a tua história. A Cecília é uma menina de luz e ela só podia ter uma mãe maravilhosa como você, e você só podia ter uma filha maravilhosa como ela. Espero que essa ONG consiga prosseguir com as pesquisas e evoluir sempre. Espero que todas as ONGs consigam, é o que a gente deseja aqui, né? Aqui no programa a gente conta muitas histórias e acho que você fez lindamente o luto da filha atípica para abraçar essa filha atípica. Que bom que vocês têm todas as condições para ajudar. Eu quero que ela trabalhe na IFBS um dia, sabe? E ela leve essa causa, sabe? Dando exemplo. Você é nosso último programa do ano, então boas festas para você e para sua família, muita sorte, muito amor, muita luz para vocês. Para você também, para sua filha, que é linda demais, eu adorei ver ela hoje. Obrigada, Letícia. Parabéns por esse trabalho de visibilidade para as famílias atípicas ou para as famílias que passaram por lutos e causos aí, que eu já vi muitos dos programas, e é bom quando você tem dado voz para nós que às vezes estamos na dificuldade. Obrigada. Obrigada.